E eu quero perguntar algo para você. Quando foi a última vez que você orou e pediu a Deus que Ele trouxesse no seu coração um avivamento? Quando foi a última vez que você orou pedindo a Deus que faça de novo na sua vida algo que de repente Ele já fez? Eu me lembro em alguns momentos da minha vida, quando eu fui tomado pela presença de Deus e ficaram marcados na minha vida. Eu poderia listar alguns momentos para você aqui, quem sabe depois do culto, algum outro momento nós possamos conversar sobre isso. Me lembro também de algo que marcou muito a minha vida e a minha família, num grande avivamento que Deus derramou sobre a minha casa. Especificamente não foi algo que alcançou outras pessoas do ponto de vista numérico, mas foi um avivamento para a minha família, quando passamos uma virada de ano entre 2013 e 2014, onde Deus fez algo extraordinário nos nossos corações. Quem sabe você pode me dizer também, você tem alguma experiência para me dizer, falar, Lucas, naquele dia eu me lembro que Deus falou claramente no meu coração, olha, eu lembro exatamente de como Deus fez, como Deus falou, como Deus trouxe uma chama nova no meu coração. Avivamento significa um despertar, uma renovação. Avivamento é Deus trazer uma vida onde não existe mais. Na questão dos reavivamentos cristãos, crente ter um despertar ou uma renovação da sua fé. Porque em algum momento da nossa vida cristã é possível que nós estejamos ou já estivéssemos passado por algum momento de que a nossa fé esteja estagnada. Então, avivamento é uma restituição ou é uma restauração de um vigor espiritual. É a chama voltar a arder novamente. Eu vou citar para você aqui alguns avivamentos que aconteceram na história, e se você tiver curiosidade, você pode ir depois e procurar sobre a história dos avivamentos. Um grande avivamento aconteceu em 1730, e foi liderado por pregadores como Jonathan Edwards, John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield. Eles pregavam a salvação através da fé em Jesus Cristo, e Deus operou grande milagre, um grande mover naquele lugar, sobre esse lugar aqui, onde eles estavam pregando ali na Europa. Outro avivamento que você pode encontrar se chama Avivamento da Rua Azusa, nos Estados Unidos, em 1906 aproximadamente, liderado por um pastor chamado William, um pregador afro-americano, onde ele pregava e enfatizava a importância do batismo com o Espírito Santo. Um grande avivamento também aconteceu no país de Gales, foi citado aqui na semana passada, cerca de 1904 até 1905, lá na Grã-Bretanha, liderado por Evan Edu Roberts, um jovem galês, que pregava sobre uma necessidade de uma experiência espiritual. A história desse jovem conta de que ele foi movido a procurar o seu pastor e dizer que precisavam orar. E o seu pastor falou, você tem um chamado pastoral, então vamos enviar você para o ministério. Conta a história de que ele ficou cerca de 15 dias no seminário, voltou e falou, pastor, não, lá não é o meu lugar. Deus mandou fazer algo aqui, nesse lugar. Ia começar a orar, eu só queria que o Senhor me desse uma oportunidade, algum horário que sobrasse no templo, para que a gente pudesse começar a orar. E conta a história desse avivamento que ele começou a orar com alguns poucos jovens. E a partir dali, eles consideram um dos maiores avivamentos da história. Por um motivo, porque ele durou pouco tempo, mas causou um grande impacto em muitas gerações e em muitas nações. Havia dois temas principais nas orações desse jovem. O primeiro era orar por um enchimento pessoal do Espírito Santo. Ele clamava a Deus para que a vida dele fosse cheia da presença de Deus. Uma outra coisa que ele orava, ele pedia para que Deus derramasse um avivamento naquela nação, que estava vivendo uma frieza espiritual gigante. Então, na oração dele, ele falava, Senhor, aviva Gales. Ele fixou ali a sua ministração, a sua
devoção, o seu clamor em 4 pontos específicos. Primeiro, que eles se arrependessem de todo o pecado conhecido e abandonassem, então, os hábitos duvidosos que colocassem a sua fé em risco. Outro ponto é que ele falava para que as pessoas se reconciliassem. O terceiro, ele falava para que as pessoas obedecessem imediatamente o Espírito Santo. E o quarto ponto, ele falava para que as pessoas confessassem a Jesus publicamente. Essa era a intenção daquele jovem naquele país. Posso citar para vocês aqui outro avivamento, na Romênia, em 1989, bem pertinho de nós aqui. Um país que vivia sob uma liderança comunista, mas conta que um pastor, ao ser preso, um grupo pequeno de pessoas se reúne em volta do lugar onde ele estava, para que ele não fosse preso. A polícia daquele lugar, então, mata algumas daquelas pessoas ali. Rapidamente o lugar é tomado por cerca de 200.000 pessoas, conta a história desse avivamento. Mas a maioria dessas pessoas que foi nesse lugar, ver o que estava acontecendo ali, não eram cristãs, pelo contrário, eram pessoas que não acreditavam em Deus, porque por muito tempo se pregava naquele lugar, se ensinava naquele lugar a não acreditar em Deus. Mas a história conta de que naquele momento, onde aquela crise estava instaurada, um pastor se levanta e começa a pregar no meio daquelas pessoas, começa a pregar sobre a cruz de Cristo, e o dunamis, como a Bíblia chama, o poder de Deus, invadiu aquele lugar, tomou aquelas pessoas, e aqueles ateus passaram a confessar Jesus como Senhor e Salvador. E a frase que eles começaram a falar naquele momento é: existe um Deus, existe um Deus. Conta a história de que eles começaram a falar isso incessantemente, não paravam mais de falar: existe um Deus. E o mais atual avivamento que nós vivenciamos agora, há pouco tempo atrás, desse ano ainda, em Augsburg, no estado de Kentucky, nos Estados Unidos, quando alguns jovens decidiram se reunir para poder orar numa universidade, cantar algumas canções e ler a Bíblia. Eles não conseguiram parar. E se você for ver a história, foi chegando gente, e gente de todas as nações começaram, e gente do Brasil foi para esse lugar, ver o que Deus estava fazendo ali. Mas hoje eu quero falar para você um grande avivamento que aconteceu na história do povo de Deus, e quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 37, no versículo 1 ao versículo 14, nós vamos ver um grande avivamento que Deus derramou, um grande avivamento que Deus deseja continuar derramando sobre nós. Você crê nisso? Você crê nisso? Ezequiel capítulo 37 vai dizer o seguinte: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme número de ossos naquele vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, o Espírito me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu, Ezequiel, respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. Então o Espírito me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então eu, Ezequiel, profetizei conforme a ordem recebida. E quando profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. Os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, o Espírito me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos para que vivam. Então profetizei conforme a ordem que recebi, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem:
nossos ossos se secaram e a nossa esperança se foi. Nós fomos exterminados. Por isso, Ezequiel, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, vocês viverão, e eu estabelecerei a sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou, eu, o Senhor, falei e fiz os seus companheiros. Palavra do Senhor. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, o que nós queremos nessa noite é um avivamento. Nós não queremos pregar somente sobre os avivamentos que aconteceram, mas nós queremos também presenciar. Por isso, Pai, nós te pedimos, faz de novo nesse lugar. Faz de novo em nós. Se alguém entrou aqui sem fé o suficiente para acreditar que é possível o Senhor nos avivar, restaure a fé dessa pessoa no nome de Jesus. Mas te pedimos, faz de novo em nós. Faz, porque cremos que o Deus que fez é o mesmo Deus que faz. E é o mesmo Deus que vai continuar fazendo para todo aquele que crê. E nós cremos, Jesus. Por isso te pedimos, faz de novo nesse lugar, no nome de Jesus. Sabe, depois de muitos anos de desobediência, Deus já tinha castigado o povo de Israel. Entregou o povo de Israel nas mãos dos seus inimigos. A cidade de Jerusalém já tinha sido arrasada. O templo já estava em ruína. O povo já tinha sido deportado para a Babilônia. Então Deus levanta um profeta chamado Ezequiel, um jovem que estava morando na Babilônia, em uma das suas primeiras incursões da Babilônia em Judá. Ezequiel tinha aproximadamente 25 anos quando foi transportado para a Babilônia, e aproximadamente 30 anos quando recebeu o chamado profético do Senhor. E nesse momento Deus estava interessado na restauração de Israel e de Jerusalém entre as nações. E o mesmo Ele deseja hoje sobre mim e sobre você também. Se alguém entrou aqui afastado da presença do Senhor, se alguém está nos ouvindo e nos vendo, aí está afastado da presença do Senhor, o que nós clamamos nessa noite é para que haja restauração, reconciliação com o Senhor. Esse texto de Ezequiel, ele é muito forte, ele parece muito real para os nossos dias. Israel estava bem longe da vontade de Deus. Então Deus levanta um homem para que fosse um grande instrumento nas suas mãos, para que aquele povo voltasse a viver. Esse, sem dúvida, foi um dos grandes avivamentos da história, porque Deus ele traz vida àqueles que já estavam mortos. Se eu pudesse dar um nome a essa mensagem, além de aviva-nos, eu colocaria da morte para a vida. Deus ordena a Ezequiel que profetize aos ossos, dizendo: ossos, ouçam. Vemos então que é uma convocação de Ezequiel às pessoas que não tinham vida, um grito de ânimo. Parece para os nossos dias, onde muitos estão afogados e não conseguem sair mais, focando suas vidas simplesmente nas ambições dessa terra. Gente que não consegue mais ouvir o chamado de Deus para a sua vida, porque os seus ouvidos, o seu coração está tão cheio de outra coisa, que não tem mais tempo para poder ouvir outra coisa que não seja a voz do mundo falando no seu coração. Mas Ezequiel, movido pelo Espírito de Deus, o mesmo Espírito aí, o mesmo termo em hebraico, ruá, que é o Espírito vivificador, aquele Espírito que traz vida, como quando Deus faz o homem ali do pó da terra, e a Bíblia diz que Deus soprou o Espírito em suas narinas. É o mesmo Espírito que Deus está dizendo que vai soprar
sobre os ossos secos, sobre as carnes ali, sobre os mortos. Então eu aprendo algumas coisas interessantes com esse texto. A primeira coisa que eu aprendo relacionada ao tema que nós estamos falando nesse mês é que grandes avivamentos, eles foram precedidos por momentos de crise, por momentos de dificuldade. Aliás, pastor Hernandes Dias Lopes vai dizer que os grandes avivamentos da história começaram em tempos de profunda sequidão espiritual, apatia religiosa e abandono da fé. Gente que vem à igreja porque tem que vir, mas não acredita mais no Deus que é pregado nesse lugar. A situação daquele povo era péssima. O que o Espírito está mostrando a Ezequiel é que o povo estava completamente distante de Deus. Se você for pegar o capítulo anterior, o capítulo 36, no final do capítulo, você vai ver que o desejo de Deus era trazer um coração de carne àqueles que estavam com um coração de pedra. O povo de Israel estava fundado na idolatria, nos cultos pagãos. Se nós pudéssemos contextualizar isso aqui, irmãos, se nós pudéssemos trazer para os nossos dias, seriam hoje as pessoas que querem agradar a Deus, mas também querem agradar o mundo. Tem uma música que chama alguns crentes, ele usa uma nomenclatura, ele fala crente girafa. O corpo está na igreja, mas a cabeça está lá fora. Gente que quer o evangelho, mas não quer abrir mão dos prazeres da vida. Você chega e diz, olha, você precisa mudar isso aqui na sua vida. E a pessoa fala, nisso aqui você não toca. Então, mais importante é agradar os prazeres carnais, os desejos do coração. Mas vem aos domingos à igreja, levantam suas mãos, erguem suas mãos, devolvem o dízimo, cumprem certinho tudo aquilo que é falado pela igreja. O povo de Israel vivia a mesma sequidão espiritual. Conheciam o Deus de Israel, mas não serviam mais. Então o Espírito mostra a Ezequiel que aquele povo estava morto. E um morto, ele já não tem mais validade para nada. Não é verdade? O que um morto serve para que mais? Quando nós morremos, para que nossa carne vai servir para que mais? Ela não tem capacidade de produzir mais nada, certo? Os ossos estavam muito secos. As pessoas já estavam mortas há muito tempo. A situação daqueles ossos que Ezequiel é levado o Espírito ali, pelo Espírito para poder ver, era desesperadora. Deus então dá uma visão com o propósito de iniciar uma restauração, um avivamento no meio do povo que já estava morto. Imagina você, Deus te leva para poder pregar num lugar onde as pessoas não querem te ouvir, onde as pessoas não querem mais a presença de Deus. Outro dia eu fui falar de Jesus para uma pessoa que já experimentou a presença de Deus, subia nos montes para poder orar, vivia na presença de Deus e agora está completamente distante. E eu ali falando, rapaz, você precisa voltar para Jesus, você precisa voltar para Jesus. Cadê aquele cara que subia nos montes, que via o fogo do Senhor naquele lugar? Foi tomado por uma apatia espiritual tão grande, começou a apostatar da fé. Certo dia eu vi uma jovem que começou a postar umas coisas estranhas. Quando fui ver, estava lá adorando a um outro Deus. Gente que cantava aqui nesse púlpito aqui, ó. Aqui. Apatia, abandono da fé, idolatria. O povo de Israel vivia esse contexto. Lembra de Jonas? Jonas não queria ir pregar para Nínive. Senhor, o que eu vou fazer naquele lugar? Jonas ficou irado. Mas ele obedeceu e foi. Deus tinha um propósito para aquele lugar. Deus trouxe um avivamento na cidade de Nínive. Através da vida de Jonas, toda aquela cidade voltou a adorar o Senhor. Ezequiel então não questiona, então ele obedece e começa a pregar conforme Deus havia mandado. E com isso então nós precisamos aprender que o desespero que você possa estar passando, ou uma nação possa estar passando, ela não limita a ação de Deus. Aliás, as pessoas falam de que no Brasil
há perseguição para pregar o evangelho, irmão, não tem nada. Tanto não tem que nós estamos aqui pregando o evangelho aqui agora abertamente e transmitindo para o mundo todo que quiser ouvir e ver. A gente não sabe o que é perseguição. Sugiro que você leia um livro chamado Mártires. E você vai ver como que esses homens temiam a outros homens que ficavam questionando a sua fé. Eles riam e zombavam dele. Faziam como Elias fez. Pode começar a cantar para esse profeta de vocês aí, porque nada está acontecendo. Quem sabe ele não está fazendo outra coisa, que está mais ocupado do que ouvir vocês aqui. Elias zomba da presença deles ali. E Elias fala assim, eu vou fazer uma oração. E o Deus de Israel vai mandar fogo do céu e vai consumir esse holocausto aqui. A gente não sabe o que é perseguição. Não. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Pode ter certeza que nós ainda não sabemos. Outra coisa que eu aprendo com esse texto é que se nós obedecermos e buscarmos a presença de Deus, Ele garante o avivamento e garante a restauração. O Senhor disse a Ezequiel para que ele falasse aos ossos. Deus deixa claro na sua palavra que Ele deseja ser buscado. E então Ele se permite ser encontrado por nós para ter um relacionamento profundo com Deus, com Ele. O desejo de Deus é mais do que você vir a um culto religioso, uma celebração. O desejo do Espírito Santo é para que você tenha um relacionamento profundo com Ele. Vai muito além de uma liturgia ao domingo, ou na quarta-feira, ou numa reunião de célula, que é bênção também, mas o relacionamento vai muito além. Quando você vai ler o livro chamado Heróis da Fé, meu irmão que está lendo, você vai ver que aqueles homens passavam horas por dia orando, clamando pela presença de Deus, buscando incessantemente a presença do Senhor. Então, naquele momento ali onde Ezequiel é chamado por Deus para isso, Ezequiel profetizou as palavras poderosas de Deus para aqueles ossos. Porque Ezequiel, ele acreditava que o milagre não estava sujeito a ele, ao profeta, mas ao Deus que falava através do profeta. Sabe por que muitas pessoas não experimentam avivamento hoje? Porque o ego já tomou conta das suas pregações e dos seus púlpitos. Pessoas que acham que sobem aqui porque sabem fazer o que fazem. Pessoas que já sobem no piloto automático e começam a pregar, a cantar, a ministrar, a fazer coisas que já sabem fazer. Gente que sabe tudo sobre a igreja, mas sabe nada sobre o relacionamento com Deus. Gente que quer ser avivada, mas não abre o seu coração para o novo de Deus. Gente que quer continuar vivendo a mesma vida mediana que vem vivendo os anos. Gente que se alegra porque Deus fez lá no passado. Olha, quando eu tinha 10 anos, o Senhor fez. E conta essa história por muitos e muitos anos. A minha oração é, Senhor, aquilo que o Senhor fez comigo um dia, faz de novo. Eu sei que o Senhor pode fazer mais. As pessoas não clamam mais por isso. Nós oramos por pedidos, nós oramos por emprego, nós oramos por cura, nós oramos por muitas coisas. Mas uma das coisas que eu me toquei hoje, lendo assim algumas coisas, e eu cheguei em casa e falei, amor, eu parei de orar aqui como eu orava incessantemente pelo lugar que nós moramos. E tinha algumas vezes que eu ia pelas ruas e começava a orar, falava, Senhor, transforma o coração desse povo em nome de Jesus. E hoje lendo isso eu falei, meu Deus, quando foi que eu parei de fazer isso? Aviva no Senhor, aviva esse lugar. A oração dos avivalistas era, Senhor, me dá esse lugar em nome de Jesus. Senhor, a sua oração tem que ser, Senhor, me dá o meu prédio em nome de Jesus. Me dá o meu bairro em nome de Jesus. Senhor, me dá essa cidade em nome de Jesus. Então, naquele momento, Ezequiel, ao ser perguntado pelo Espírito
se aqueles ossos poderiam reviver, o próprio Ezequiel lhe responde, dizendo que o poder não estava nele. Ele fala: Senhor, se eles podem voltar a viver, tu o sabes. Ezequiel tinha uma convicção de que o poder era de Deus e não dele. Ao profetizar então, ao obedecer a palavra de Deus, os ossos, a Bíblia vai dizer que começaram a se bater, começam a crescer os tendões, a carne e a pele sobre eles. Então já era o início de um grande mover de Deus. E no versículo 10 desse texto, Ezequiel continua a obedecer o comando do Senhor, de forma que agora ele profetiza que o Espírito então entre nos corpos e faça com que eles tenham vida. Mas eu aprendo outra coisa com esse texto, é que todo avivamento, ele gera algo fora do comum. Todo avivamento gera algo fora do comum. Já não era mais um monte de ossos secos que Ezequiel estava vendo. Agora a Bíblia vai dizer que esses ossos se formaram, foram se juntando, tem carne, tem pele, tem espírito, e a Bíblia vai dizer que agora já não era mais um monte de ossos secos, mas era um exército numeroso. Você está entendendo isso? Todos os avivamentos da história geraram algo fora do comum, sobrenatural. De forma que a história desses avivamentos se passa de geração em geração. Eu falei para alguns aqui para vocês. Avivamento de 1900, 1700, coisas que nós falamos até hoje, porque a Bíblia fala o seguinte, o salmista vai falar o seguinte: olha, nós vamos contar os feitos do Senhor, de uma geração após outra geração, vão contar os feitos do Senhor. A história do avivamento no país de Gales, sabe o que vai contar? Que os bares, eles se fecharam. A polícia não tinha mais trabalho nas ruas. Porque as pessoas agora serviam a Deus. Os pais estavam em casa com as famílias, então as famílias passaram a não ter mais problemas como tinham antes. Na Romênia, como eu disse para vocês, aqueles que não criam em Deus passaram a crer. E uma vez que nós cremos em Deus e vivemos pela sua palavra, querido, a sociedade é transformada. E aqui eu não estou falando de sensacionalismo, de um arrepio na pele, não. Veja que no texto havia ruído. Se você for ler lá novamente, você vai ver. Havia um ruído. Havia um barulho, uma agitação. Mas isso ainda não era vida. Havia um ajuntamento, houve um processo. Os ossos que estavam espalhados começaram a se juntar. Mas Ezequiel não ficou satisfeito só com isso. A Bíblia prossegue, diz que haveriam então tendões e carnes. Olha, então agora eles estavam de pé, tinha uma estrutura. Ezequiel já via algo diferente, mas ele ainda não estava satisfeito com isso. Mas o Espírito fala, agora profetiza Espírito sobre eles. E eles voltarão a viver. Só o Espírito pode regenerar a sua alma. Só o Espírito pode trazer vida àquilo que está morto na sua vida. Não tem poder humano, não tem capacidade de pregação, não tem quantidade de instrumento, não tem nada que nós possamos fazer aqui que traga vida àquilo que está morto, a não ser o Espírito Santo. A outra coisa que eu aprendo com esse texto é que o avivamento ele renova a esperança. Se você continuar lendo ali, quase no versículo 10 em diante, os ossos estão nessa visão. Os ossos nessa visão significam toda a nação que é chamada de Israel. Os israelitas incluem as famílias de ambas as partes da nação que estava dividida, Israel e Judá. Deus conta então a Ezequiel sobre esse triste estado. Eles estavam dizendo, olha, nós estamos aqui como ossos secos. É como se eles estivessem reconhecendo que estavam mortos há muito tempo, perderam vida. Gente que perdeu o relacionamento com Deus. Gente que perdeu a vontade de orar. Gente que perdeu a vontade de ler a Bíblia. Gente que perdeu a vontade de servir ao Senhor. Eles olhavam para si e diziam, olha, para nós não há mais esperança. Porque eles sabiam o estado que eles estavam, distante da presença de Deus.
Então é como se eles não pudessem esperar mais nada do Deus de Israel. É como se a esperança tivesse ido embora. Muitos crentes hoje nas igrejas estão assim hoje. Aliás, certa vez eu vi um pastor chamado pastor Marcelo Massal pregando numa grande igreja para muitos pastores numa conferência. E ele falou assim, sabe qual é o problema da igreja hoje? É que a igreja está cheia, mas de pessoas vazias. Gente que se você pede para poder abrir a Bíblia, não sabe nem por onde começar. Gente que se você perguntar se ora, se lê, se está em comunhão, não sabe nem onde está. São apenas espectadores daquilo que acontece no domingo. Gente que senta nos bancos e consome o evangelho. E são pessoas, algumas delas podem ser que clamam por avivamento. Como? Como, pastor Marcos? Sem o fogo do Espírito Santo não há avivamento. Sem a chama do Espírito Santo não há avivamento. Sabe, eu listei aqui alguns aspectos interessantes sobre o avivamento. O avivamento, ele parte de uma insatisfação pessoal. Então, se você chegou aqui hoje, vindo caminhando há anos do mesmo jeito, com aquela história de que, olha, quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 10 anos, o Senhor falou comigo lá atrás. Ou então, não, olha, eu ouvi papai dizer que quando o papai era menino, lá não sei aonde, eu ouvi dizer que um dia aconteceu. O mesmo Deus que fez é o Deus que faz, irmão. Precisa gerar em nós uma insatisfação. O que eu estou fazendo com o meu tempo que eu não estou buscando o Senhor? Aonde que eu estou queimando o meu tempo, gastando, que eu não estou lendo a Bíblia, que eu não estou clamando ao Senhor? Outra coisa, outro aspecto sobre avivamento, é que para que haja um avivamento, é preciso haver um arrependimento verdadeiro. Outra coisa é que, para que haja avivamento, precisa haver uma clara presença da manifestação do Senhor. Lembra lá em 1 Crônicas, no capítulo 7, a Bíblia diz que Salomão, ele constrói o templo e naquele momento, a glória do Senhor enche o templo, eles não conseguiram ficar lá dentro. Irmão, se a glória do Senhor chegar aqui agora, como que você vai ficar? Como que eu vou ficar? Nós conseguiríamos suportar o peso da glória do Senhor nesse lugar? Para que haja avivamento, é necessário o derramamento do Espírito Santo, como em Atos capítulo 2, quando Pedro, de uma forma viva, corajosa, ele chega naquele lugar, e quando ele se levanta, a Bíblia diz que os 11 se levantam com ele, e Pedro começa a pregar, e naquela primeira mensagem, quase 3.000 pessoas se convertem ao Senhor, em uma única pregação. Isso naquilo. Imagina depois a quantidade de gente que não foi se convertendo porque ouviram a mensagem que Pedro tinha pregado naquele lugar. Outro aspecto do avivamento, querido, é que precisa haver conversão. Outro aspecto é que um avivamento, ele de fato, ele muda o contexto social. Porque onde chega a vida de Jesus, onde chega o Espírito Santo, algo sempre acontece sobrenatural. Sempre acontece. Os maridos não tratam mais a esposa como trata. A esposa não trata mais o marido como tratava. Um irmão não trata mais o outro como tratava. Esses dias eu vi uma pessoa, conversando com uma pessoa, que ainda não sabe direito se já entregou sua vida a Jesus ou não. E essa pessoa disse para mim, olha, mas estão me questionando muito sobre a minha fé, mas eu nem falei que me converti ainda. Eu falei assim, querido, deixa eu te falar uma coisa. Você mudou. Você não percebeu ainda, mas nós já percebemos que você mudou. E a sua mudança está trazendo um incômodo no coração dos outros que viam você da mesma forma sempre. O avivamento, quando ele chega no seu e no meu coração, ele traz algo novo. Não tem como, é inevitável. Quando o avivamento vem, ele traz algo novo. E outra coisa sobre o avivamento, outro contexto aqui, é que o avivamento, ele acontece em nós, mas ele também é derramado também em outras pessoas através de nós. Sabe, querido, o avivamento não é uma bagunça.
O avivamento não é que nós ficarmos aqui tocando por horas um som muito alto. O avivamento não é porque você pertence a uma igreja que agora tem as paredes pretas. O avivamento não acontece porque nós usamos guitarra na igreja, coisa que há alguns anos atrás não podia nem entrar. O avivamento não acontece porque os pregadores usam roupas bonitas, estão na plataforma aqui, um lugar mais elevado. E o avivamento acontece porque temos um lugar bacana para poder nos ajuntarmos e orarmos ao Senhor. O avivamento acontece no coração daquele que está arrependido dos seus pecados e deseja viver uma vida nova aos pés do Senhor Jesus. Se não tem arrependimento, não tem avivamento, querido. Não se engane. Não se engane. Avivamento não é bagunça. Avivamento não é uma sensação. Avivamento não é uma gritaria. Avivamento não é uma igreja moderna. Avivamento é um coração que queima, está ardendo pela presença de Jesus. Quando foi, lembra no teu coração, quando foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Que você foi tomado pela glória dele e você não conseguiu resistir. E você começou a chorar copiosamente aos pés de Jesus. Qual área da sua vida está morta que precisa ser avivada? No vale dos ossos secos havia sequidão, tinha silêncio, tinha frieza. Irmãos, como eu disse, parece que em nossos dias muitas vezes nós visualizamos ossos secos também. Pessoas que perderam o temor. Pessoas que fazem para Deus qualquer coisa de qualquer jeito. Pessoas que estão acostumadas a oferecer a Deus aquilo que é medíocre. Medíocre é uma pessoa que faz tudo na média. Mediano. Pessoas que querem o agir sobrenatural de Deus na sua vida. Querem sentir o arrepio nas suas peles. Mas não querem abandonar os seus pecados. Gente que quer o mover do Espírito Santo. Outro dia uma pessoa me perguntou, sua igreja é avivada? Sua igreja é renovada? Eu falei assim, qual o conceito de renovado para você, querido? Eu falei assim, eu já imagino. Provavelmente renovação para você está vinculada a um culto onde as pessoas vêm para cá, gritam, rodam, esperneiam, caem no chão. Mas não é isso. A Bíblia diz que o culto ele é racional. Eu sei o que estou fazendo e eu sei a quem estou adorando. Não confunda agitação com avivamento. A igreja ela não é avivada porque pulamos aqui num domingo ou outro. E eu amo fazer isso. O avivamento ele só existe no coração daquele que é quebrantado. A Bíblia diz que um coração quebrantado ele não vai rejeitar. Ele não rejeita um coração quebrantado. Ele não despreza. Deus ele conhece o seu coração. Mas se o seu coração estiver duro, igual o povo de Israel estava. Você pode ler Ezequiel do capítulo 1 até o capítulo 37. Você vai ver como o povo estava duro diante do Senhor. Duro. Gente autossuficiente. Gente que se acha um tal. Olha, eu cheguei na igreja. Ó, tá vendo? Eu cheguei, ó. Quando eu chego, ó, as pessoas me olham. Olha, quando eu ministro aqui na frente, olha como as pessoas me admiram diferente. Olha como eu sei pregar. Olha como eu sei liderar uma célula. Olha como eu sou um cara muito bom. É nada. O apóstolo Paulo fala que dos pecadores ele era o pior. Me lembrei de um hino da harpa cristã. Quantos aqui conhecem a harpa cristã? O hino 530 da harpa. E nesse hino o autor, só 2 estrofes, ele fala, vivifica a tua igreja. Ele fala, ó bendito Salvador, sem tua graça a igreja murcha, ficará sem vigor. Na segunda estrofe ele fala, vivifica as nossas almas, ó Senhor. Vivifica,
vivifica as nossas almas, ó Senhor. Você quer avivamento, querido? Conta a história de que certo dia um pastor, querendo um avivamento, ele escreve algo e estampa na porta da sua igreja. E a frase que constava nessa placa é: esta igreja experimentará um avivamento ou um funeral. Leonard Ravenhill, no seu livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, ele fala o seguinte: os nossos olhos estão secos, porque o nosso coração também está seco. E segundo ele mesmo, em um dos capítulos do seu livro, quando ele faz uma pergunta para ele mesmo e ele responde, ele fala: por que tarda então o pleno avivamento? Tarda porque os pregadores e evangelistas estão mais preocupados com dinheiro, com fama e aceitação pessoal, do que levar os perdidos ao arrependimento. Gente que tem medo de nos púlpitos pregar sobre arrependimento e pecado, porque estão mais preocupados do que vão achar lá fora ao meu e ao seu respeito. Gente que não quer mais tratar nos púlpitos da sua igreja que as pessoas precisam abandonar os seus vícios, quer ele, seja qual for, para que experimentem o avivamento do Senhor. Tarda, ele fala, porque os nossos cultos evangelísticos parecem muitas vezes mais shows teatrais do que pregação do evangelho. Tarda porque o avivamento tarda porque os evangelistas de hoje têm receio de falar contra as religiões que pregam de forma errada a palavra de Deus. Gente que está criando doutrina uma atrás da outra e confundindo o coração e a mente do povo. Tarda porque não temos mais intensidade nem fervor na oração. Fervor, faz uma analogia aí, sabe quando a água está fervendo que você vai fazer um café? Está borbulhando, fervendo, não está morna, você não deixa mais ou menos, está fervendo, fica borbulhando. Ele fala, tarda, porque não tem mais fervor na oração. Tarda porque nós roubamos a glória que era para Deus e trouxemos ela para nós. Termino aqui contando a história de Billy Graham, que esteve vivo em nossa geração. O homem que foi velado no Capitólio, onde só os presidentes americanos são velados. O homem que, segundo a história, foi o único a sobrevoar os Estados Unidos quando o 11 de setembro aconteceu. Chamaram Billy Graham. Foi o único que pôde sobrevoar o espaço aéreo dos Estados Unidos naquele momento. Chamaram para que ele pudesse ir até algum lugar para poder orar. Conta a história de que Billy Graham ainda era muito novo. Em 1940, um professor de uma faculdade onde ele estava levou alguns dos seus alunos até a Inglaterra. E na Inglaterra eles visitaram a antiga reitoria de uma faculdade e de um lugar onde morava a família de John Wesley. Ao lado da cama de John Wesley, conta a história de que se vê 2 círculos pequenos no tapete em volta da sua cama, simbolizando as horas e horas que ele passava em oração. Mas ao embarcar no ônibus para deixar o lugar, conta a história de que o pastor que levou aqueles jovens, ele sentiu falta de alguém e voltou na casa da família de John Wesley. E ao subir as escadas, encontrou um aluno ajoelhado sobre as marcas do joelho de John Wesley. E esse aluno orava, faz de novo, Senhor. Faz de novo. O professor pôs a mão sobre o ombro do rapaz e disse, vamos, Billy, temos que ir embora. Billy Graham, um dos maiores evangelistas que essa terra já conheceu, em que uma só de suas pregações, mais de 75 mil pessoas se converteram. E você, quer continuar só esquentando o banco da igreja? Ou você quer experimentar um avivamento? Não espera acontecer na igreja para que você venha visualizar o que está acontecendo. Comece em você hoje. Feche seus olhos, vamos orar. Querido, essa mensagem não é um sensacionalismo para mim e para você. É uma convicção de que o avivamento ele é real. Eu não vim aqui sensibilizar você com histórias que aconteceram. Eu não vim aqui fazer você sentir um arrepio na pele ou chorar
por alguma coisa que eu possa ter falado. Eu não tenho esse poder. Eu não vim aqui também contar uma piada para você sorrir. Eu vim falar de um Deus que fez e de um Deus que faz. A sua oração e a minha oração nesse dia tem que ser: Senhor, faz de novo. Senhor, o que está errado na minha vida, que está impedindo o Senhor de fazer de novo? Senhor, como eu tenho me apresentado diante de Ti? Senhor, como eu tenho colocado a minha vida diante do Senhor? Senhor, onde eu tenho gastado o meu tempo? Nas redes sociais? No WhatsApp? Nas coisas que não me levam a lugar algum? Me enchendo de questões humanas? Ou, Senhor, hoje eu quero algo novo. A partir de hoje, a partir dessa série de mensagens, Senhor, faz de novo. O que o Senhor fez com John Wesley, fez com Billy Graham, fez com Leonardo, fez com tantos homens e mulheres de Deus. O mesmo Espírito está aqui hoje. O mesmo Espírito que soprou aqui nesse texto que lemos, no Vale de Ossos Secos, é o mesmo Espírito que está aqui hoje. E esse Espírito não está aqui hoje para sensibilizar você e você sentir um arrepio na sua pele e você chorar. Não é isso. Esse Espírito está aqui hoje para trazer uma convicção no seu coração. Você e eu precisamos de um avivamento. Nós só veremos o avivamento em nós, na nossa casa, no nosso bairro, se alastrando através de nós, quando nós colocarmos o nosso coração intensamente, propositalmente aos pés de Jesus. O salmista vai falar assim: olha, eu quero me apresentar diante do Senhor com as mãos limpas e o coração puro. Aviva-nos, Senhor. Traz um vinho novo nesse lugar, nessa noite, Jesus. Mas não nos deixa sair daqui sem a glória do Senhor. Nós não queremos um arrepio na pele, nós não queremos um sensacionalismo, nós queremos uma convicção de que o Senhor está nesse lugar e que o Senhor está avivando os corações nesse lugar nessa noite. Traz vida onde já não tem mais vida, Senhor. Traz vida onde tem áreas na vida de muitas pessoas aqui hoje que já estão mortas, chamados ministeriais que estão apagados. Pessoas que vêm à igreja, cumprem um rito religioso, mas há muitos anos e muito tempo já não colocam o seu coração 5 ou 10 minutos na presença do Senhor. Aviva-nos, Pai. Derrama o Teu fogo sobre esse lugar nessa noite. Derrama a glória do Senhor sobre esse lugar nessa noite, Pai. Nós não queremos sair daqui da mesma forma que nós entramos, Espírito Santo. Faz arder dentro de nós a chama do Espírito Santo. Liberta pessoas aqui, pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, de vícios, pessoas que estão aprisionadas nos seus pecados, pessoas que não têm mais força para sair de onde estão, pessoas que um dia já experimentaram a glória do Senhor, estão afastadas. Traz de volta, aviva no Senhor. Aviva essa cidade, Jesus. Aviva essa igreja. Aviva a nossa nação, Senhor. Para que haja unidade no meio do Teu povo. Tem misericórdia de nós, Jesus. Que essa noite seja uma noite de confissão de pecados, de arrependimento, de você voltar o seu coração ao eterno, com uma certeza: Ele está aqui. Ele está aqui nesse lugar.
palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Busca de coração, Ele está nesse lugar. Busca de coração, fala de forma intencional: Senhor, aviva o meu coração, Senhor. Aviva a minha casa, aviva a minha família, aviva o meu casamento, aviva o meu filho, aviva, Senhor. Não deixe, Deus, a chama do Espírito Santo se esfriar dentro de mim. Não deixe o seu amor se esfriar aqui dentro, Pai. Não deixe o automático da fé cristã, da liturgia, da religiosidade, Deus, tomar conta do meu coração. Mas que todo dia, Pai, eu possa arder de vontade de conhecer o Senhor. A chama do Espírito Santo arder dentro de mim. Senhor Deus poderoso, Tu és santo, aviva-nos, aviva-nos. É o Senhor. Convidar você que tem o desejo de ser avivado nessa noite, nesse lugar, se colocar de pé. Se você quer um avivamento genuíno da parte do Senhor, vamos orar como igreja por um avivamento. Tu és santo, o Senhor Deus, só Tu és digno, Senhor, de louvor. Tu és santo, Senhor, só Tu és santo e digno, Senhor, Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Diga: santo, Tu és santo, santo é o
digno de louvor, digno de louvor. Amém. Vamos fazer um ajuntamento, vamos orar juntos aqui. Vem aqui na frente, vamos orar. Pastor Marcos. Sua boca e começar a dizer a Ele palavras de adoração. Dizer: Jesus, meu coração pertence a Ti. Ó soberano Deus, a Sua glória está nesse lugar. Ó Deus Todo-Poderoso, sopra Espírito Santo, sopra o Espírito sobre nós, sopra o Espírito sobre nós, derrama o fogo do Senhor sobre esse lugar. Sopra o Espírito sobre nós. O mesmo que aconteceu em Atos capítulo 2, o mesmo que aconteceu em Ezequiel capítulo 37, o mesmo que aconteceu em Nínive, está acontecendo aqui hoje pelo poder que há no nome de Jesus. O Espírito está nesse lugar. Sopra sobre nós, Espírito. Aviva-nos, aviva-nos. Oramos por arrependimento de pecados, Jesus, para que nós nos arrependamos dos nossos pecados e tenhamos um coração puro diante do Senhor. Queremos sim um avivamento nesse lugar, Pai. Queremos ver essa cidade alcançada pelo poder de Deus. Queremos ver essa cidade transformada pelo poder do Evangelho. Por isso, aviva-nos, Senhor. Dá-nos vitória, Jesus. Debaixo da terra há de se prostrar diante do Senhor. Um dia a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai, que o nome dele está acima de todo nome e que nós adoramos somente ao nome de Jesus Cristo, aquele que nos salvou, aquele que nos resgatou, aquele que foi no lamaçal do pecado nos tirar, para que tivéssemos vida, Espírito de vida, sopra sobre nós em nome de Jesus. Digno de louvor, digno de louvor, Tu és santo, Tu és santo, só Tu és santo, maravilhoso. Soberano Deus eterno, Pai, grande é o Senhor, magnífico é o Senhor, santo, santo, poderoso, único, é o Senhor que fez os céus e a terra, Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, mas também Deus da igreja Atitude, meu Deus da glória. Nós cremos, Pai, que um avivamento pode começar nesse estado, nesse país, através, meu Pai, dessa igreja. Senhor, aviva-nos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui se derramando diante do Senhor.
se colocando diante do Senhor. Faça algo novo, que, meu Pai, nós sejamos contemplados pelo Senhor. Senhor, queremos experimentar o sobrenatural do Senhor. Batismo no Espírito Santo, em nome de Jesus. Ter a autoridade do céu, sair com intrepidez, pregar o Evangelho, expulsar demônios, curar enfermos. Nós estamos à disposição do Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Fica à vontade em nosso meio. Faça a obra do Senhor. Queremos vida santa, plenamente santa, para sermos usados pelo Senhor. Deus poderoso, faça a obra do Senhor. Derrama os dons espirituais, meu Pai, em nome de Jesus. Dons de profecia, dons de cura, dons da oração, dons da intercessão. Espírito Santo, em nome de Jesus, nos encha, nos visite nessa noite com poder, de forma sobrenatural. Em nome de Jesus, que sejamos, meu Pai, tomados pelo Senhor. Perdoa os nossos pecados. Nós oramos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Amém.